estamos recebendo Dr. Pedro Henrique Silveiras, secretário da Saúde de Taubaté. Boa tarde, Dr. Pedro Henrique. Boa tarde, Celso, aos nossos internautas, né? Isso. Prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre saúde pública aqui do município de Taubaté. Doutor, nós estamos dando sequências, porque desde que vocês assumiram como secretaria, nós estamos toda quinta-feira entrevistando um secretário. Pois não. E o senhor, com a pasta da saúde, qual foi melhorias que o senhor recebeu, o município recebeu? Bem, na verdade, no primeiro momento, a reforma administrativa realizada pelo prefeito Peixoto, ela ainda vai ter que sofrer algumas aprimorações. Ela não se fez completa por razões que talvez o impacto sobre a folha fosse de significativa importância. Por exemplo, dentro de uma Secretaria de Saúde, vou falar da minha pasta, nós teríamos que ter uma divisão de compras, uma divisão de RH, uma divisão jurídica, uma assessoria de imprensa que é fundamental, e isso oneraria ainda mais a folha da prefeitura, e que hoje ela já é considerada uma folha altamente comprometedora do orçamento municipal. Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos leis, especialmente a de responsabilidade fiscal, que regula a matéria. A gente não pode ultrapassar um percentual limítrofe do orçamento com despesa de pessoal. Então acredito que foi um avanço que o Peixoto fez, transformar departamentos em secretarias. Porém, a implementação mais ampliada da secretaria, eu acredito que será para o próximo governo realizar, fazer essas modificações e que permitirão, sem dúvida nenhuma, uma maior autonomia, quer administrativa, quer financeira, aos secretários. Então, hoje o secretário não ordena despesa, o secretário não contrata e não despede. O secretário, na verdade, ele ainda precisa do executivo para tudo, não é? Ele já pula de status de diretor para secretário, mas ainda precisamos corrigir e aperfeiçoar o modelo implantado. Ô Pedro, seguinte, sempre que começa o debate eleitoral, a saúde é o foco principal, não é em Taubaté, é em qualquer lugar. Você pega governo federal, estadual, aquela pauleira no serviço de saúde. Aí as pessoas comentam, especialmente as pessoas que estão na defesa ou estão sendo vidraça, de que a saúde pode melhorar e melhorar e melhorar e sempre ela terá o que melhorar. Ou seja, ela não consegue, ela está correndo atrás das necessidades. As necessidades estão aumentando e proporcionalmente os serviços não conseguem alcançar o desenvolvimento das necessidades. Isto é verdade ou é uma desculpa? Celso, hoje é Dia Mundial da Saúde, 7 de abril. Para que vocês tenham uma ideia, hoje há uma paralisação nacional dos médicos protestando contra os aviltados salários que recebem das operadoras particulares. Não é da rede pública, não. Não é do SUS, é da rede privada. Os médicos não estão atendendo hoje pacientes que são de convênios. Muito provavelmente os consultórios estão esvaziados hoje. Foi um dia escolhido pelo Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, para dar um alerta de que a situação não está boa, também no segmento das operadoras privadas de saúde. Bom, a rede pública, ela tem as suas dificuldades, todos nós sabemos, e eu tive acompanhando muito, conforme você disse, no último debate do ano passado, os presidenciáveis Serra e Dilma. E o Serra, na sua fala, dizia que a saúde pública jamais chegaria ao nível que todos os brasileiros precisam e querem. Ou seja, será sempre uma utopia alcançar o nível de satisfação ideal. Curiosamente, as pessoas que utilizam o SUS aprovam.
não é? Muitas pessoas que criticam, inclusive os políticos, que encontram na saúde um discurso fácil para se oposicionar aos candidatos da situação e com isso amealhar votos, muitas pessoas que nunca usaram o sistema público criticam. E quando perguntados por que criticam, eles dizem que porque leram no jornal, escutaram na rádio, viram na televisão que o sistema não funciona, que é muita gente, que é muita fila, que os doentes ficam internados pelo chão, mas eles não usaram. Quem usa aprova, né? Aqui em Taubaté, por exemplo, quem consegue entrar pela porta do hospital regional é só elogio. É um centro de alta complexidade. Antigamente a pessoa para fazer um cateterismo, para fazer uma revascularização do miocárdio, tinha que ir para a beneficência portuguesa, no INPOR, em São Paulo. Hoje não. Essas cirurgias são feitas em Taubaté. Cineangiocoronariografia é feita em Taubaté. Você tem o CACOM dentro do regional, que é um centro de alta complexidade, oncologia, trata-se todos os tipos de câncer aqui em Taubaté. Você diminui o espaço, diminui o tempo, diminui viagem, diminui despesa. De modo que, Celso, a saúde pública continuará sendo um tema de primeira hora nas próximas eleições. Não resta a menor dúvida. Muito se fez em Taubaté nos últimos anos. Muito se fez, né? Foram feitas diversas ações de saúde e muito se fará. Antes que esse governo acabe, ainda muita coisa vai acontecer na área da saúde. Se, por exemplo, a construção de 3 pronto atendimentos, 24 horas, que será agora, já esse ano, a migração do pronto-socorro para dentro do hospital universitário, mais o núcleo do programa de saúde da família lá para o bairro do Estoril, tudo isso antes de terminar esse governo, em 31 de dezembro de 2012. Você esteve à frente da saúde de Taubaté em quase todo o período Isso, até agora. Perfeitamente. Isso é um pequeno período que você esteve Eu fora. estive um pouquinho fora, exatamente. Nesse tempo, eu queria que você... Isso é muito importante, porque normalmente você está falando, Paulinho, há pouco que as pessoas criticam, às vezes, porque escutou alguém criticando, ou a televisão, ou o rádio falando, ele não tem conhecimento da realidade. Então é importante que você faça essa explicação para todos os internautas. Como é que vocês encontraram a saúde? E 2, como está a saúde hoje? O que aconteceu de progresso da saúde nesse tempo? E você pode falar que você está quase todo o tempo na chefia da saúde. Perfeito. Como é que vocês encontraram? Como é que está hoje a saúde em Taubaté? Perfeito. Olha, eu vou só lembrar o seguinte, inicialmente, eu vou citar as coisas que nós não tínhamos até 2005, que foi quando nós começamos o primeiro mandato do Roberto Peixoto. Nós não tínhamos na cidade as 15 equipes que nós temos hoje da estratégia da saúde da família, situadas em 10 núcleos da cidade. Parênteses. Né? Mas antes do Bernardo, Sim. existiu. Existiu durante o governo Antônio Mário até 2000, quando o Bernardo assumiu em 2000, ele descontinuou essa estratégia, porque ele achava que essa estratégia não era suficientemente robusta para organizar a saúde básica do município. Então, quando nós retomamos, a primeira coisa que nós fizemos foi reconstruir o programa, hoje chamado Estratégia, para organizarmos minimamente a atenção básica na cidade. Encontramos a cidade com muitos postos de saúde sem médicos, sem dentistas, sem profissionais, porque a alma do prédio é um profissional. Não adianta você ter um hospital maravilhoso se dentro dele você não tiver enfermeiro, não tiver médico, não tiver psicólogo, assistente social, não vai funcionar. A alma são os profissionais que ali trabalham. Então nós tivemos que fazer de início um concurso público para podermos completar todas essas unidades que estavam sem profissionais para trabalhar. Então nós não tínhamos um capital humano que pudéssemos dar conta das exigências e das necessidades da população. E, em sequência a isso, Celso, não sei se você se recorda, aqui em Taubaté nós tínhamos uma carência para a realização de exames. Você, às vezes, levava 5 meses para fazer um hemograma, né? Tinha que esperar, tinha que agendar. Hoje você tem um laboratório, o Laboratório do Povo, o Laboratório Municipal, realizando aí 80 mil exames por mês, fora do pronto-socorro, fora o pronto-atendimento do SECAP e da Gurilândia.
nós não tínhamos, além do pronto-socorro, nenhum outro serviço que fizesse urgência e emergência nas 24 horas de todos os dias da semana. Hoje nós temos um serviço desse no bairro da Gurilândia e outro no bairro do Secap. Isso não existia. Né? Taubaté não tinha o CEMUD, que era o Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, onde você faz biópsia de tireoide, biópsia de mama e todas as imagens de ultrassonografia. Você não tinha isso. Que funciona onde? Funciona na John Kennedy, do lado da vara da fazenda pública, da primeira vara da fazenda. Por favor, sempre que você se referir a um serviço, assim, você vai localizando, perfeito, porque você está informando o perfeitamente, perfeito. Saúde mental, quando o Peixoto começou, em 2005, ela estava um caos na cidade. Estava um caos, estava centralizada praticamente em poucas pessoas e num único serviço. E o que nós fizemos? Nós implantamos, então, 3 centros de atenção psicossocial na cidade. O CAPS 2 foi o primeiro que nós colocamos, Centro de Atenção Psicossocial, situado ali no Jardim das Nações e na Avenida Inglaterra. Posteriormente, implantamos o CAPS AD, para dependentes de álcool e droga, na Avenida Marechal Deodoro. E mais recentemente, no ano passado, nós implantamos o CAPS I, para Centro de Atenção Psicossocial para infância e adolescência. Então nós estamos... Isso que fica? Também na Marechal Deodoro, do lado do supermercado Carrefour. São 2 CAPs na Marechal e um na Avenida Inglaterra. Taubaté não tinha essa organização da saúde mental. Nós fizemos isso. Taubaté não tinha os convênios que nós temos hoje com o Hospital Universitário. Hoje a nossa lavanderia está dentro do Hospital Universitário. Nós estamos com 9 médicos hoje dentro da maternidade do Hospital Universitário, todos eles contratados pela Prefeitura Municipal. Nós temos hoje, dentro do nosso pronto-socorro, 8 professores da Faculdade de Medicina ensinando os alunos da Faculdade de Medicina, pagos pela Prefeitura. Né? Isso tudo não existia em Taubaté. Taubaté não tinha psicólogos em PAMOS, não existia. Pessoa que ia fazer psicoterapia individual ou em grupo, tinha que tirar o talão de cheque e pagar. Hoje não. Você tem os PAMOS da cidade em convênio com a Unipsico. Nós fizemos uma licitação e colocamos psicólogos para atender coletivamente ou individualmente as pessoas nos PAMOS de Taubaté. Taubaté não tinha PAMO trabalhando até as 8h30 da noite. Hoje nós temos 4 postos que atendem até as 8h30 da noite. O Independência, Três Marias 1, Mourisco e lá em cima, na Chácara Avenida Brasil. E além do Mourisco. São postos que trabalham tanto com médico quanto dentista até as 20h30, porque tem pessoas que saem do trabalho na hora que os postos já estão fechados. Então a gente abriu 4 para poder garantir a essas pessoas a certeza do atendimento. Taubaté não tinha cirurgia plástica na policlínica, hoje tem. Taubaté não tinha acupuntura. Foi o primeiro serviço público da região a colocar médica concursada acupunturista para tratar aquelas dores crônicas, que não tem alívio com remédio, que não tem alívio com cirurgia. E hoje você tem mais de umas 3 centenas de pessoas sendo beneficiadas com esse tratamento de acupuntura. Taubaté não tinha toxina botulínica, que o povo conhece como botox, que você usa para aquelas reduções de crianças ou pessoas idosas espásticas, que você mal consegue higienizar debaixo do braço, entre as pernas. Quando você usa a toxina, não para fins estéticos, para fim de descontração muscular, essas pessoas soltam essa musculatura, daí você começa a conseguir fazer a higienização dessas áreas que até então não tinha como fazer. Isso é um tratamento, doutor? É um tratamento. Minha ignorância, É um tratamento, a aplicação da toxina botulínica. Através dessa aplicação você relaxa a musculatura e aquela dureza, aquela rigidez desaparece, aí você pode começar a tratar melhor a pessoa. Né? Então até não tinha convênio com a clínica da Unital de fisioterapia, né? Hoje nós temos. Taubaté não tinha como fazer ressonância magnética. As pessoas ficavam 2 anos na fila para fazer uma ressonância magnética. Hoje faz no dia ressonância magnética. Taubaté não tinha convênio com a empresa que explode pedra no rim pelo ultrassom, que é chamada litotripsia extracorpórea. Você tem hoje a Litotal fazendo isso para a prefeitura. A pessoa ficava aí meses e meses se contorcendo com dor por pedra no rim e não tinha o que fazer.
ia no pronto-socorro todo dia tomar Buscopan na veia. Então, doutor, mas a Litotal é uma clínica particular. Particular, conveniada com a prefeitura. Foi prefeitura. licitada pela prefeitura para fazer essas explosões de cálculo urinário através do ultrassom. Daí é agendado e a pessoa Agendado, tudo direitinho, tudo certinho. Então os pacientes que têm esse problema são encaminhados para lá, a equipe médica dessa clínica avalia se vai haver necessidade ou possibilidade da explosão pelo ultrassom desse cálculo e realiza o procedimento. De modo, Celso, é uma centena de ações que nós fizemos nesses 6 anos na área da saúde, que não foram poucas. Foram suficientes? Não, nunca será suficiente. Ainda tem muito para ser feito. Pedro, Né? Pedro, Sim. eu trato você Abrimos assim. farmácia na Gurilândia, farmácia no Secap, enfim, a gente até se perde quando a gente vai falar de tudo que foi feito. Compra de ambulância, compra de UTI, compra de resgate para os bombeiros. Foram 2 ambulâncias resgate que a gente comprou para os bombeiros, porque eles são mais que parceiros, são irmãos da gente no atendimento a vitimizado por acidente de trânsito, por arma de fogo, por arma branca. São os bombeiros, são os primeiros que nos ajudam, que socorrem. De modo que foram muitas coisas, Celso. Pedro, deixa eu fazer uma Eu citei interrupção. só as importantes. Uhum. Você me perdoe por tratá-lo assim com tanta Não, liberdade, imagina, não, pelo nosso imagina. antigo Relacionamento. Eu Imagina. devo estar tratando por doutor Pedro Não tem Henrique sentido. Aqui eu estou Silveira, em casa. senhor secretário, né? Não, imagina. Mas eu não precisa. consigo, eu não Aqui consigo está fazer. dispensada toda a formalidade. Imagina. Ô Pedro, Sim. depois de tudo que você falou aqui, eu fico pensando, mas essa turma da prefeitura são uns lerdos, né? Eles não fazem, não divulgam essa coisa toda. E eu pergunto, é uma pergunta que não pode calar, por que é que vocês não fazem um relato que é tão importante? Aliás, é uma obrigação da pública, Prestar conta, né? é uma obrigação prestar conta à comunidade. Primeiro que é importante, eu tive o interesse de pedir para vocês, citando os endereços, quer dizer, é importante para que você dê ciência do que a cidade tem. Coisas que você falou, a Glaucia não sabia, nem eu não sabia. E como nós não sabíamos, muita gente não sabe. Então seria importante para a prefeitura mostrar, demonstrar tudo o que fez, ao mesmo tempo dar ciência à população dos serviços aos quais ela tem direito. E eu pergunto, mas por que vocês não fizeram isso até agora? Bom, veja só, Celso, a prefeitura tem uma área, uma diretoria de comunicação, né? A gente, tirando a questão política de lado, né, Não, e que não deve ser tirada? que não deve ser tirada, mas o prefeito, no segundo mandato, ele sempre disse para a gente, quanto diretor e agora como secretário, deixa a política de lado e faça acontecer as coisas tecnicamente falando. Então, eu desconheço que algum secretário, nesse momento, esteja fazendo a política. Eu, principalmente, sigo aquilo que sou determinado e solicitado, eu procuro cumprir. Eu tenho feito, Celso, todas as minhas ações tecnicamente embasadas no acerto da coisa como tem que ser. Por exemplo, nós implantamos aqui, em parceria com o governo federal, o CEL, Centro de Especialidade Odontológica, que está ali atrás da Câmara dos Vereadores. Um serviço excelente, você tem ortodontista, você tem protéticos, você tem cirurgião bucomaxilofacial, você tem dentista especializado na articulação temporomandibular, dentista especializado em endodontia, que é tratamento de canal. Tudo isso, a população que usa sabe. É divulgado? Não. Nós implantamos aqui em Taubaté a farmácia popular do governo federal, na rua Dr. Vinte 405. Ali você tem 12 tipos de remédios dados gratuitamente. Que remédios são esses? Para tratar hipertensão arterial e para tratar diabetes mellitus. Basta você chegar lá com a receita, pode ser da rede pública ou da rede particular, e com um documento que tem o seu CPF. Você retira essa medicação para 30 dias gratuitamente. São coisas que acontecem na área da saúde, que infelizmente são, de fato, como você disse, pouco divulgadas. E o que dá notícia na mídia, infelizmente, são as coisas que acontecem, que desabonam todo o trabalho ao longo do tempo que você vem fazendo. Por exemplo,
Você pega uma partida de futebol. Vamos pegar o jogo de ontem, por exemplo, que o goleiro do São Paulo foi cobrar um pênalti e não marcou. E marcou um golaço contra outro dia, o 100º dele, contra um outro time. Muitas pessoas desaprovaram a maneira, vamos dizer, displicente, com que ele bateu aquele pênalti e tal. O fato é que os 100 pênaltis marcados a favor, de repente ficam anêmicos, quase que desaparecem diante de uma falha. E é mais comentada a falha do que os acertos. Na saúde, Celso, é a mesma coisa. Se você não tiver, de fato, uma propaganda maciça mostrando o que de bom você faz, realmente aquilo que você errou uma única, uma segunda vez, cobre todas as outras coisas corretas que você fez. E outro dia, escutando a entrevista de um prefeito aqui da região, numa rádio local, ele disse bem, começaram a reclamar da saúde para ele, e falou, olha, eu atendo mais ou menos 5.000 pessoas por dia. Eu não posso ter 5.000 aplausos. Eu devo ter uns 3.000, 3.500. Convenhamos, está muito bom. Falou assim. Eu falei, puxa, que prefeito sábio. Que prefeito sábio. Ele sabe que não vai ter unanimidade, que sempre vai ter alguém reclamando de alguma coisa. É óbvio. É óbvio. Outro dia, Celso, eu precisei usar um sistema particular de Taubaté para os meus pais. Não tinha vaga. Num apartamento que elas tinham direito e paga para isso. 2 dias no corredor do hospital particular, eu não reclamei, não falei nada. Aí saí para tomar café na lanchonete. Uma senhora chegou para mim e começou a reclamar. Por que isso aqui está uma bagunça? Esse pronto-socorro é uma coisa horrível. E falando. E eu, tá bom, aceito crítica. Eu não sou um homem público, aceito crítica. Daqui a pouco, depois dessa senhora ter feito a catarse dela, ela falou, escuta, o senhor não é amigo do Dr. Boanerges aqui? Eu falei, não, amigo eu não sou colega de profissão. Não gosto da amizade dele. Você tem que falar com ele para corrigir isso aqui, tá uma bagunça. Ah, a senhora está falando do pronto-socorro daqui. É aqui mesmo essa bagunça. Eu falei, a senhora me desculpa, eu pensei que a senhora estava falando do pronto-socorro da prefeitura. Ela estava falando do pronto-socorro do hospital particular. Então, é isso que eu digo, você não vai ter unanimidade, nem na rede pública, nem na rede particular. Você vai ter problemas. Agora, com relação à massificação e à informação dessas coisas todas que foram feitas ao longo dos últimos anos, cabe a decisão do prefeito, no momento que Mas veja, Pedro Henrique. Sim. Pedro, sim, não se trata nem de propaganda. certo. Trata-se de Informação. informar o serviço. Informação. Você falou de serviços que eu desconhecia. Eu Mas talvez nunca porque o imaginaria senhor não que existia. Perfeito. Né? Então, Talvez porque ele não precise. Quem precisa tem que procurar o serviço, não seria Quer isso dizer, também? se tivesse um folhetinho simplório Explicando. com os serviços, Correto. quer dizer, eu pegaria, o negócio botulímico, né? que É, você falou. toxina botulínica. Puxa, mas eu nem sabia que existia isso, quer dizer, Existe. que tinha essa Existe. função. Ela não é estética, ela pode ser usada como estética, né? É. As pessoas que têm assim, uma certa vaidade, elas eliminam rugas, né, através da aplicação da toxina botulínica. Não na rede pública, na rede particular, você pode fazer. Agora, na rede pública, ela adquire uma outra função, que é para tratamento desses casos. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, que tiveram derrame, ficam com um lado do corpo paralisado, mal se locomovem? Essas pessoas recebem a toxina e com isso dá uma flacidez e a pessoa consegue tomar um banho direitinho, consegue vestir uma roupa direitinho. Pois é, Pedro. Ao menos que não se que a questão da propaganda e da objetivo político ficasse de lado, Isso. mas ao menos informar os serviços, Sim. isso é o mínimo, pelo amor de Com Deus, é certeza. o mínimo. Com Quer certeza. dizer, de uma certa forma, também estaria fazendo propaganda. Com certeza. Mas o serviço estava sendo prestado. Mas veja, Mas em cada postinho não diz o que porque cada um assim, faz. porque assim, não tem essa informação não, infelizmente não tem. Vou lhe dar um exemplo, Celso, que já é para a nossa idade. Nós temos na Vila Marli o Centro de Convivência da Melhor Idade, que recebe as pessoas acima de 60 anos. Quem conhece sabe a qualidade que é aquilo. Você tem cardiologista, reumatologista e vascular lá, fazendo todos os tipos de exames, psicólogo e nutricionista, piscina, tratamento de primeira linha colocado ali dentro, está escondidinho atrás do posto da Vila Marli. Um centro fantástico, que tem até cozinha industrial para ensinar as pessoas que se interessam
na melhor idade, a fazer alguma coisa melhor de culinária, a fazer alguma coisa de bordado, enfim, todo um trabalho envolvendo essa idade na cidade, fantástico. Poucas pessoas sabem disso, pouquíssimas pessoas sabem disso. Agora, o prefeito vai divulgar isso? Vai chegar a hora que vai ter que divulgar, Celso, porque você sabe que o ano que vem nós vamos ter eleições municipais, é uma eleição, inclusive, muito interessante, pela primeira vez Taubaté vai viver 2 turnos, muito provavelmente. Eu acho que hoje nós não temos nenhum candidato capacitado para vencer no primeiro turno, com a maioria dos votos. Nós deveríamos ter 2 turnos em Taubaté e muito provavelmente, nesse momento, o candidato ou a candidata do prefeito Roberto Peixoto vai saber explorar isso. Mas veja, Pedro, eu já nem estou me preocupando nesse momento com os resultados eleitorais justos, por sinal, de um trabalho feito. Porque é perfeitamente justo que alguém que fez um trabalho usufrua o prestígio da realização do trabalho. Eu não discuto isso. O que eu discuto é uma prestação de serviço à comunidade. Eu acho absurdo, eu queria que você transmitisse essa minha preocupação ao prefeito, que é meu amigo, transmitisse que não se trata apenas de cantar a glória de ter feito isto ou aquilo, mas de comunicar à população os serviços que existem para esta população. Celso, eu tenho certeza que nós estamos sendo acompanhados lá pelo Carlinhos, pelo Gil, pela Regina, que é toda uma assessoria de comunicação, de imprensa do prefeito Roberto Peixoto, com certeza estão nos assistindo, e isso vai chegar hoje no ouvido do prefeito, tenho certeza absoluta. Vou dar um último exemplo, Celso, uma coisa que nós não tínhamos em Taubaté e que é sucesso absoluto de bilheteria, chama-se Carreta da Saúde da Mulher. Essa carreta percorre a cada 10, 15 dias um bairro da cidade. Por ela já passaram mais de 25 mil mulheres, todas fazendo mamografia e Papa Nicolau do colo do útero, para a prevenção do câncer. Pergunta para quem já visitou essa carreta. Pergunta para os inimigos e adversários que já mandaram seus enviados para conhecer essa carreta. Até eles se azoeiram. Então são coisas que estão acontecendo e que talvez ainda não tenham o merecimento do destaque que poderiam ter. Mas que está acontecendo, Celso. Área rural, essa carreta vai para a área rural. Né? Você é atendido ali com hora marcada, só por mulheres. Médicas, não tem nada de homem no meio da história. Justamente para deixar as pessoas à vontade. Para não ter nenhuma perturbação, nada. Então essa carreta é sucesso de público. Por onde vai? Já teve diversas prefeituras aqui querendo emprestar. Não podemos fazer isso. Né? Nós não temos como fazer isso. A responsabilidade é muito grande, né? Para você deixar. E depois esses exames têm que ter leitura. Não adianta você colher o exame e largar a pessoa depois. E se ela tiver com um problema, uma displasia de colo, uma lesão pré-invasiva de câncer, como é que você faz? Tem que localizar, tem que operar, tem que irradiar, tem que fazer quimioterapia. Então, doutor, pegando a carreta da saúde, no meu bairro, ela estava todo dia em frente ao posto, ela fica 15 dias, 20 dias, né? Ela fica de acordo com a demanda de cada bairro. Quando ela vai para bairros muito populosos, como é o caso do Esplanado Santa Terezinha, permanece 3 semanas. Quando ela vai para bairros mais densamente menos populoso, ela fica 1 semana, 15 dias. O mínimo que ela permanece é 7 dias. Que nem assim, no meu caso, eu mulher, vou lá, faço o exame. Hoje, a carreta está para ir embora, daqui a 1 semana. Como é que depois eu fico sabendo o resultado? A senhora vai pegar o resultado do posto referência do seu bairro. Então a senhora mora em que bairro, por exemplo? Qual bairro? Eu moro no Maria Augusta. A senhora mora no Maria Augusta. A referência ali é a Vila São Carlos, para a senhora. Tá? Se a senhora tiver algum problema de normalidade ou de anormalidade, quando a senhora pegar o resultado no posto da Vila São Carlos, a senhora será avisada. Olha, a senhora vai ter que procurar o ginecologista, seu exame está normal ou seu exame está com alguma alteração. E quando é pessoal de área rural, o próprio PSF leva na casa da pessoa o exame dela. Os agentes comunitários de saúde. Eles visitam, né, as residências. Pedro, nós vamos avançando na nossa conversa e o tempo vai passando. Não, desculpa, eu sou meio prolixo também. E eu queria, não posso deixar, você está aqui agora, eu não ia deixar passar de jeito nenhum. Política. Perfeito. Senão, nós não completamos. Não, tá certo. Né? Nós temos que falar de política. Concordo. Você falou assim, en passant, das próximas eleições. Certo. E realmente as próximas eleições
já estão sendo preparadas. E que aqui ninguém vai querer bancar o anjo e dizer, não, eu não estou vendo isso agora, isso aí nós vamos ver depois. Todo mundo está pensando. Não, sem dúvida. Todo mundo está pensando. Sem dúvida. Você acredita que o prefeito Roberto Peixoto vai ter um candidato? Você aposta nisso? Você aposta a sua casa numa caixa de fósforo que ele vai ter um candidato a prefeito? Tem essa certeza? Não, eu aposto a minha casa contra uma caixa de fósforo. Você aposta? Bom, o prefeito foi aquele que derrubou o paradigma da cidade de ter feito uma reeleição, o que não foi fácil, enfrentando nas urnas quem ele enfrentou. Então foi um feito extraordinário que o nosso prefeito fez, né? Naquele momento, no segundo mandato em 2008. Acho que para ele fechar com chave de ouro toda a carreira política dele, sem pensar em outros mandatos futuros, seja para a Assembleia, seja para que for, ele precisa fazer o sucessor, ou sucessora. E daí ele fecha com chave de ouro. Para isso, ele vai, eu acredito, se empenhar. Eu acredito que sim. Eu diria que ele precisa politicamente fazer uma sucessão em Taubaté, para mostrar o prestígio e para coroar esse tempo dele de vida pública aqui em Taubaté. Então eu acredito que ele vai sim, Celso, se empenhar, eu acredito que ele vai trabalhar para fazer a sua sucessão, eu acredito que sim. Não posso apostar muito, porque não tem muito, mas eu acho que ele vai se empenhar, eu acredito que sim. Pedro, você é uma das pessoas frequentemente citadas como possível candidato a prefeito com o apoio do Roberto Peixoto. Hoje, segundo os entendidos locais, se a eleição fosse hoje, no segundo turno estaria o Padre Afonso e o Ortiz Júnior. Vamos falar bem claramente, que são os candidatos que estão em campanha. Não são ainda candidatos, porque não existiu ainda a convenção, etc. e tal, mas não querendo aqui tampar o sol com a peneira, eles estão em campanha. Sem dúvida. Estão em campanha. Então, os entendidos afirmam categoricamente que se a eleição fosse hoje, os dois estariam no segundo turno e que o Padre Afonso ganharia. Eu acho que isso não é possível, que se eu sei, o Palácio não saiba. O Palácio Bom Conselho não sabe. Claro que todo mundo sabe. Não, sabemos, com certeza. Então todo mundo sabe da realidade. Sem dúvida. O que é que vocês que são do grupo Roberto Peixoto, o Roberto Peixoto à frente, pensam para mudar essa, entre aspas, realidade? Celso, inicialmente, nós temos muito no governo ainda para concluir. Se nós tivéssemos já iniciado o processo sucessório, o governo Peixoto já teria sido encerrado. Recentemente, eu estava dando uma entrevista num jornal de circulação regional, onde o Cury, prefeito de São José, proibiu que os seus secretários já se imiscuíssem em campanha para o ano que vem. Ou seja, ele quer concluir politicamente as obras que ele precisa concluir. Então, se o secretário começar a fazer política agora, acaba o governo. Ou seja, o motivo vai ser só sucessão. Essa é uma questão. Fazer um parênteses aí, tá, que é apresentar apenas uma realidade. Tá. O processo sucessório do Luiz Inácio Lula da Silva, sim, começou muito tempo antes, ele lançando a Dilma e continuou a fazer o governo acontecer. Sim. O governo continuou. Ela estava lá com 3%, o Serra com 51%, e o governo continuando e ela crescendo. Não podia ser feito isso assim? Aqui? Pode ser feito, pode ser feito. E você tocou no ponto principal. Nós sabemos que os dois candidatos que você citou hoje estão lá na frente. Nós gostamos disso. Nós gostamos que eles estejam bem longe de nós. Bem à altitude de cruzeiro, como a gente fala, a 12 mil pés de altura, e a gente aqui embaixo com teco-teco a 150 metros do solo. Nós gostamos disso. Por quê? A chance deles explodirem a cabine dele por despressurização é muito grande. A chance da gente subir o plano do nosso voo é muito melhor do que a deles. Essa é uma primeira questão. Quem está lá em cima, cuide-se para não cair. Porque nós só podemos subir, nós não temos como cair. Quem está lá para cima nesse momento, apontado já como vitorioso, tem gente já comprando terno, tem gente já comprando sapato para posse, ótimo. Eu já assisti esse filme aqui em Taubaté, Celso, e você também, por diversas vezes. Inclusive no próprio Peixoto. Né? Na eleição dele de 2004, estava perdido. Perdidíssimo. De repente,
Os ventos mudam, quem estava para cima veio para baixo, quem estava para baixo veio para cima. Chega 2008, a mesmíssima coisa. Pesquisas mentirosas, fraudadas, dando possibilidade e visibilidade a um determinado candidato que já estava eleito, pelo volume de campanha, pelo volume de bandeiras na rua, e a gente quieto no cantinho da gente, indo para bairro, falando com as pessoas, subindo no caminhão, fazendo um discurso para meia dúzia de pessoas. De repente, ganhou a eleição de novo. Então, é uma coisa muito interessante. Você cita a Dilma e o Lula. Eu acho assim, a Dilma, ela saiu de um desconhecimento total. Foi quando, por exemplo, o Quércia resolveu lançar Fleury. Quem era Fleury? Mas a máquina poderosa do Quércia fez o Fleury virar governador de São Paulo. Começou com 3%, desconhecido. Aqui em Taubaté não será isso. Então, mas, secretário, Sim. Diante dessas turbulência que pode haver nessas massas aí, citadas, nessa metáfora das massas de ar, a qual que vai aquecer e a qual que vai esfriar? Bom, você primeiro tem que considerar o seguinte... Para produzir uma turbulência muito rápida. Nós vamos ter um contrato renovado da Sabesp em Taubaté, que minimamente deverá despejar na cidade algo em torno de 60 milhões. Se com 24 milhões do Bradesco, quando vendida a Folha foi, o prefeito ganhou a eleição, que ele conseguiu, com esse dinheiro, fazer obras cruciais para a cidade. Você imagina com 60. E o que vai pesar... E você tem certeza sim, que esses 60, que há gente comentando aí, sim, que tem um... Pode ser até mais, Luciano. Interesse, não, que existe gente tentando coibir que esses 60 cheguem na mão da administração. Aí está toda uma negociação que o prefeito tem habilidade suficiente para negociar com os vereadores. Tem até um secretário de governo que é muito hábil nessa negociação, no entendimento. Você pode ver que a partir do momento que o Peixoto nomeou o doutor Adair como secretário de governo, a Câmara está se dando muito bem com o Executivo. Há diálogo. Ele se reúne todos os meses agora, conversa, se compõe para o bem da cidade. Isso está acontecendo. A Câmara deixou de ser tão intransigente com o Peixoto. Eles estão se entendendo melhor. Existe um secretário fazendo essa ponte, essa ligação entre o Legislativo e o Executivo. E fazendo brilhantemente. Então, o que vai acontecer? Eu acredito que a Sabesp poderá botar no mínimo 60, talvez mais, se aquela dívida do passado relativa a tratamento de esgoto e relativa também a uma outra dívida que eles alegam que a Prefeitura tem por contas que não foram pagas. Talvez esse volume de dinheiro seja até maior do que 60. E com 60, ou 70, 80, seja o que for, Celso, você faz um punch dentro de uma cidade, você dá um upgrade dentro da cidade, e o que é fundamental, na hora certa, Celso, porque, veja você... A partir de que mês? Ainda esse ano? Isso deve ser decidido esse ano para jogar o ano que vem, com toda certeza. Porque o que acontece? Você tem uma rua hoje que não tem asfalto. Você prepara aquela rua, faz as galerias de água pluviais e asfalta com uma massa quente, usinada, fica um tapete. As pessoas vão te aplaudir por no máximo 30 dias. A partir do 31º dia, aquele asfalto, aquele trabalho todo de galeria, já foi incorporado no cotidiano das pessoas. Provavelmente elas vão começar a te pedir o quê? Uma iluminação mais eficaz naquela rua. Aí você ilumina aquela rua. Você bota lâmpadas fantasticamente claras. Depois do 31º dia de elogios, eles vão pedir um guarda na esquina dessa rua. Aí você coloca 2 guardas na esquina dessa rua. Após o 31º dia, eles vão pedir um posto médico 24 horas naquela rua. E assim sucessivamente. Por isso que as coisas têm o tempo certo de acontecer. Quem está correndo muito hoje cansa. As coisas têm a hora certa para acontecer. Tem um momento correto de acontecer. Infelizmente, não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Primeiro, não se tem recurso para isso. Segundo, você cria um costume de facilidades que não é real. As coisas são difíceis. Especialmente na máquina pública, onde tem leis, tem parâmetros. Você depende de outros secretários, você depende de outros setores. Nem sempre a velocidade que você gostaria de imprimir, você consegue imprimir, porque você depende de muita gente, depende de muitas leis, de muitos limites que você tem que respeitar. Pedro,
Agora uma pergunta, Sim. sabe, aquela pergunta Sim. que bota o camarada na defensiva, hein? Uhum. Você quer ser candidato a prefeito? Quero. Eu quero ser candidato. Serei candidato a prefeito de Taubaté se eu tiver o apoio do Roberto e da Luciana Peixoto. Eu preciso ter apoio do casal, porque são pessoas que eu respeito, são pessoas que eu julgo que sabem fazer política e sabem trabalhar. Especialmente a Luciana, uma pessoa que chega antes de mim. Eu trabalho em frente à secretaria dela, né? Às vezes eu chego às 7, ela já está lá trabalhando. Às vezes eu saio às 9, ela está lá trabalhando. Tem 60 projetos sociais na cidade. Então não é brincadeira, você puxar e coordenar tudo isso. Então é uma pessoa que trabalha. Não é de ficar em casa, não é de ficar fazendo intriga política, nada. É uma pessoa que trabalha. E o Peixoto faz aquilo que eu nunca vi ninguém fazer em Taubaté. É um escritório a céu aberto, atendendo 30, 40 pessoas por dia na porta da casa dele. Isso ele faz há 30 anos. Sempre fez como vereador, sempre fez como prefeito, de novo prefeito, e pelo que eu vejo vai continuar fazendo, porque o povo precisa. Ele precisa escutar o povo, o que está acontecendo, porque de repente ele não tem nem as informações, se ficar dentro da prefeitura fechado, não vai ter as informações que precisa ter. E eu acho que por tudo isso, eu quero ser prefeito de Taubaté. E serei candidato, se eu tiver o apoio irrestrito do casal. Caso contrário, eu vou apoiar o nome que ele sugerir para a gente apoiar, será apoiado. Uma pergunta importante aqui. Você como secretário de saúde, a questão da dengue, que é um problema, é um nó górdio, não só de Taubaté, mas de todas as cidades da região, principalmente cidades do Baixo Vale, Médio Vale, que a gente tem vivido. É um problema extremamente grave. Quais são as propostas que você tem daqui para frente em relação a isso? Porque a gente tem tido óbitos ainda. E tem uma nova, inclusive tem um novo tipo de da doença aí, um quarto lá que... O solotipo 4. Isso. Muito bem. Essa pergunta é crucial. Nós temos tido o nosso secretário de Serviços Públicos, da SESEP, Secretaria de Serviços Municipais Públicos, o Roberto Costa, ele tem dito a verdade. Ele está sem estrutura para poder fazer o serviço que ele precisa fazer. O Ministério da Saúde preconiza como lição primordial para você controlar, ou pelo menos diminuir a incidência do mosquito transmissor da dengue, a cidade muito limpa, muito organizada. É o que nós não temos tido em Taubaté. Infelizmente, a cidade realmente precisava de uma ação muito forte na área do saneamento e limpeza pública da cidade. Isso nós não temos conseguido. E eu entendo a dificuldade do Roberto. O Roberto é um homem experiente, já foi vereador como você, Celso. Já esteve nas prefeituras de Caraguá, ocupando essa função, prefeitura de São José dos Campos, ocupando a mesma função. Sabe o que está dizendo. Eu respeito. Sei da limitação dele, como também sei da minha limitação. Só que tem uma diferença. Ao longo de 6 anos, eu aprendi a trabalhar com os recursos que me são dados. Não são os ideais. Se fossem os ideais, não precisaria eu estar lá. E como diz o povo, eu acabei aprendendo a tirar a água da rocha. É pouco, mas é com isso que você tem que trabalhar. Então, eu vou deixar até aqui minha sugestão, Roberto. Roberto, eu sei que você tem dificuldades como eu, mas você vai ter que aprender a trabalhar com isso pouco que você tem. E aí dará o seu valor, ou seja, do limão você fazer a limonada, do pouco você transformar em muito. Aí está a sua capacidade realmente em produzir mediante todas as dificuldades. Então, doutor, dá licença só um pouquinho, mas assim, eu estava conversando com o senhor Roberto outro dia, pois não. E é o seguinte, a sua função, a sua secretaria depende de profissionais e estar espalhado pela toda a cidade. Sem dúvida. No caso do senhor Roberto, eu me ponho na posição de morador. Depende de cada um, porque nós estamos numa crise de dengue, porque, na verdade, eu me incluo até, a gente não cuida do que deveria cuidar. Com certeza. O senhor concorda? Com certeza. Eu acho isso preocupante, porque que nem assim, às vezes, 2 vezes eu parei os moços da dengue na rua e falei assim, entra na casa. Não, mas a moça não me deixou. Então, é isso que eu Quer dizer, eu fico preocupado com isso como moradora, certo. Como no meu prédio teve dengue, um senhor pegou dengue, estou preocupada com a casa do lado, que já estou fotografando, mandando, porque precisam entrar. Então, quer dizer, o senhor Roberto tem dificuldade, como o senhor tem dificuldade, mas e daí? Como é que a gente vai fazer esse impasse?
a população tem que trabalhar junto. Será que uma campanha para isso também não seria interessante? Então, Glaucia, é isso que eu vou concluir, né? Apesar de todas as dificuldades do Roberto, da secretaria dele, ele me ajudou muito nos últimos 40 dias, retirou nas operações catatreco dele 86 toneladas de material inservível que estava no quintal das casas das pessoas, do Jardim Morisco, do Imaculada, do Jardim Rússia, do Morisco, do Esplanada Santa Terezinha, do Parque São Luís. Ele conseguiu retirar 86 toneladas, trabalhando nos finais de semana em parceria com a Secretaria de Saúde. Agora veja, a dengue é uma atitude de todos. Só o poder público, e nós estamos há 1 ano em Taubaté, avisando que a dengue, se viesse esse ano, causaria óbito. Nunca escondemos isso, nunca. Tivemos 2 registros de óbito em Taubaté. Temos 1.044 casos hoje registrados, dos quais 38 importados, 468 negativos e 2.300 sendo analisados os exames. Nunca escondemos isso. Que se tivéssemos uma nova epidemia, poderíamos ter óbito em Taubaté. De fato, tivemos 2 óbitos em Taubaté, até agora, graças a Deus. A tendência agora, chegando à estação mais fria do inverno, a partir do final de abril, início de maio, a tendência é diminuir drasticamente a transmissão. Porque o que propicia a transmissão é o chuva e calor, calor-chuva. Isso facilita muito a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Que é o acúmulo de água. Aquele projeto do professor da USP lá, não seria um projeto fácil, de barato e fácil de implantar? Onde você prepara a isca com a própria água, com a garrafa. Sim, aquilo ali, na verdade... Porque não deixa ele sair depois, ele reproduz ali... eu já vou até explicar. São as armadilhas que Taubaté sempre teve. Nós tínhamos e temos até hoje armadilhas que facilitam a criação do mosquito transmissor da dengue. E semanalmente essas armadilhas são visitadas para que você possa identificar quais são os pontos da cidade que você tem a presença do vetor, que é o transmissor da doença. Nós sempre tivemos isso. Nesse momento, a cidade tem um mosquito transmissor em todos os bairros, inclusive na região central, coisa que nunca aconteceu aqui. Então hoje não tem mais um lugar da cidade que você não tenha a presença do mosquito transmissor da dengue. As armadilhas perderam o sentido, já que você tem a cidade toda infestada pelo mosquito. Então a armadilha importante quando você não tem epidemia, quando você não tem dengue na cidade. Aí você monitora a entrada do mosquito, especialmente por onde transita trem e rodovias, porque o mosquito chega em Taubaté ou pelo trem ou pela rodovia, pela Dutra, que corta a cidade pelo meio, assim como o trem. Assim como o mosquito chegou aqui. O mosquito chegou aqui assim. Então nós tínhamos diversas armadilhas lá perto da Daido, perto da Daruma, perto ali daqueles hotéis diversos, porque nós sabíamos que por ali o caminhão para, o mosquito sai da lona, sai da água, sai não sei o que, já fica na cidade. Nós sabíamos de tudo isso. Ou o ovo, né? Ele deposita o ovo, você sabe quanto tempo dura o ovo do mosquito? 1 ano. Assim que ele encontrar as condições favoráveis, calor e umidade... Então a gente não pode dormir no ponto agora, doutor? Não, porque senão a situação complica pro ano que vem. Só uma coisa, aquele antigo fumacê não funciona? Funciona para o Culex, que é o mosquito, aquele pernilongo que fica à noite na sua orelha fazendo barulho. Ele não funciona para o mosquito da dengue. E vou explicar por quê. Não. Cada vez que você usa aquela fumaça para combater o Culex, você cria resistência no Aedes aegypti. Ou seja, a barata hoje, numa catástrofe nuclear, a barata hoje não morreria. Tamanha quantidade de inseticida que ao longo dos séculos já se usou contra a barata. Elas estão imunes, inclusive à radiação. Assim você estabeleceria o risco de criar cepas resistentes do mosquito transmissor da dengue. Ou seja, você não vai conseguir mais detoná-lo com nenhum inseticida, caso você não saiba manipular as orientações de ataque e destruição dos criadores. Então isso é um problema muito sério. Psicologicamente para a população, politicamente falando, se eu quisesse ludibriar a população, eu tenho carro fumacê, eu tenho veneno, eu tenho tudo. Eu ficava à tarde, final da tarde, início da noite pelos bairros, jogando aquele veneno por tudo quanto é canto. Sem ver o que ia acontecer lá no futuro. Doutor, como agora a gente estava falando para começar a entrevista, que na minha casa agora o pessoal da vigilância foi lá para soltar. O que seria isso então? Porque deve ter tido um caso positivo no quarteirão onde você mora e nós temos que fazer o bloqueio daquela região onde foi detectado o caso. Então qual seria essa? Essa é a aplicação de um veneno específico para o Aedes aegypti, não para o Culex.
porque naquela região onde você mora tem criadouro da dengue. E ele voa num raio de até 200, 250 metros. Então você todas fecha um as quarteirão casas todinho vai ter que passar por isso. A não ser aquelas casas que não nos deixarem entrar. Porém, os vereadores criaram uma lei agora, que vai ser publicada brevemente pelo prefeito, onde os agentes de controle de vetor vão ter a autonomia de adentrar as residências que se negarem, sob pena de multa. Multa essa dobrada em caso de reincidência. Então agora eu acho que a coisa vai funcionar um pouquinho melhor. Então quer dizer que esse trabalho será, que nem no meu caso agora, houve um problema ali no meu quarteirão. Com certeza. Porque já foi visitado, foi encontrado e Exatamente. agora está fazendo e mais do que segurança. isso, houve caso positivo no seu quarteirão. Pedro, nós estamos no finzinho O da tempo aqui entrevista. passou muito rápido. Pedro, Muito rápido. meu caro amigo Sim. doutor Pedro Henrique Silveira, Uhum. secretário de Saúde de Taubaté. Nesses últimos 3 minutos, Sim. você vai contar para nós e para os internautas, É. se fosse possível, você sabe que a vida é um eterno sonhar. Você sonha, sonhar não custa nada. Se fosse possível realizar um grande sonho, independentemente de ter dinheiro, quer dizer, de repente haveria condições financeiras, Sim. recursos, receita, qual seria o sonho a realizar para a saúde de Taubaté pelo Dr. Pedro Henrique Silveira, secretário da Saúde? Gostaria, Olha, você tem 2 minutos e meio. Rapidinho. Eu gostaria de ter uma parceria tão grande junto do Hospital Universitário, onde nós pudéssemos ampliar em muito a assistência e o ensino. Eu gostaria que o Hospital Universitário recebesse, não só da parte da Prefeitura, como do Governo do Estado, aquilo que o Hospital Regional recebe. O Hospital Regional hoje recebe 8 milhões para fazer o que faz. O Escola recebe 1,5 milhão só. Então é muito pouco, e Taubaté precisa do Hospital Universitário, não só Taubaté, como toda a região. Então, se eu tivesse poder para isso, se eu tivesse poder de deliberar sobre isso, esse era o meu sonho, de ter um hospital universitário na altura do Hospital Regional. Ou seja, estruturado, equipado, não só assistindo, mas ensinando, multiplicando o conhecimento, porque é esse pessoal que vai nos suceder lá na frente, né, Celso?